Hoje é dia 31 de outubro de 2012 e você está ouvindo e vendo a 45ª edição do Ainda Sem Nome. De Belo Horizonte, com a voz um pouco abalada por um resfriado, passando um calor danado, eu sou o Caio César. E aqui de São Paulo, também um calor infernal, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? E aí, cara, como é que estamos? Beleza? Beleza, episódio 45, eu lembro muito mais do número 13, sabe? Número 13? Ué, por quê? Fazendo menções a vitórias eleitorais recentes aí em diversas cidades do Brasil. É verdade, 45 é o número do PSDB. Uma piada muito interna minha. Parabéns pro Serra, que agora deve estar aí em busca de novas oportunidades de trabalho. Currículo cadastrado na Cato, perfil no LinkedIn, seguindo trampos online. Eu vi uma piadinha do resultado das eleições em São Paulo, que, bom, isso aconteceu aqui em Belo Horizonte o tempo todo, né? Quando saiu a vitória do Márcio Lacerda, uma imagem com o senador Aécio Neves e um copo de cerveja na mão, com os dizeres: hoje a saideira é no Mater Dei. E quando o Haddad ganhou aí em São Paulo, parece que o motivo de comemoração do Aécio foi maior ainda, né? Então a saideira certamente foi no Mater Dei, né? Mas foi legal a festa aqui. Eu fiquei feliz. Bacana. E fora assuntos eleitorais, Cabeça, o que nós temos hoje aí para o Ainda Sem Nome? Cara, primeiro falar que são coisas do futebol, acontecem, mas atrasamos um pouco a entrega do 44, né, Caio? A entrega do 44... é verdade. Nós atrasamos um pouquinho a entrega. As coisas andam um pouco atribuladas aqui. Então, se você não acompanhou ao vivo, foi postado aí nas últimas horas o programa da semana passada. E aí a gente agradece os comentaristas da edição anterior. Exato. O Everaldo Vilela, o J. Couch, o Herp Derp Account. Esse Herp Derp eu tô... O Beto Neri e o Fabiano Elias Cancela Júnior, que chegou no encerramento dos trabalhos da edição passada. Eu espero, Fabiano, que você consiga acompanhar esse aqui desde este exato momento. É isso aí. Foram comentários bem bacanas e de certa forma, enriqueceram a nossa discussão, né? Espero que isso aconteça nessa edição também. E se você está assistindo essa gravação ao vivo agora, basta você comentar no nosso canal do YouTube, youtube.com/ainda sem nome podcast. Se você tiver alguma consideração a fazer, pode fazer por lá, que a gente tenta inserir essa consideração aí no decorrer do episódio. E você também tem outras maneiras de entrar em contato com a gente. Você vê aí o gplus.to/CaioCGO, gplus.to/FelipeMen, o @Felipe Cabeça para conversar com o Cabeça, tem o facebook.com/ASNome, se você quiser ir lá no Facebook e conversar com a gente pela nossa página, e o nosso site, aindasemno.me, é o espaço que concentra tudo isso, inclusive as notas desse episódio vão estar lá. Então, participe e vai ser bacana, né? Exatamente. Pois Cabeça, introduza aí o primeiro assunto no melhor sentido possível. Cara, na sexta-feira eu participei do Intercom 2012, a 9ª edição do Intercom 2012, rolou aqui em São Paulo, no nosso querido Hotel Unique. Para quem não conhece, é um hotel que é comumente chamado de Hotel Conceito. Enfim, foi um episódio, foi um evento bacana, eram 4 palcos, ou 4 locais de discussão, um bem focado em mídias sociais, o outro focado em métricas. Métricas foi um assunto importantíssimo abordado no Intercom. O terceiro era o Hackathon, que era, enfim, a galera desenvolvendo aplicativos para serem apresentados no fim do dia. E o quarto era a Arena,
que eu pessoalmente acho o formato mais interessante de você discutir conteúdo, né? Assim, óbvio que você precisa de um palestrante que tenha um nível de, como que eu falo? Ele tem que ser extrovertido o suficiente a ponto de não ficar incomodado com o fato de você estar cercado de público por todos os lados. Uhum. Uma das coisas legais que eu achei no Intercom foi a primeira palestra na parte de métricas, que foi até um trocadilho interessantíssimo que fizeram no começo lá, porque falando da diferença de compra de mídia e a relação nas agências na década de 50, que é muito bem retratado pelo seriado Mad Men, não sei quem assiste, e hoje a figura do Math Man, o cara da matemática. Que hoje qualquer área de marketing tem que estar apoiada nas métricas que seja, por exemplo, do seu site. Né? O ponto alto para mim foi o final, que foi a palestra do Lula Radfarer falando de biohacking e transhumanismo. E ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele foi traçando a evolução da nossa relação com a internet, Caio. E assim, hoje a gente está na nuvem. O Lula acha que a próxima fase vai ser, por exemplo, as geladeiras qualquer objeto tem um endereço IP. Então, o Extra vai te dar uma geladeira e aí entra produto, sai produto, entra produto, sai produto. Uma hora o Extra vai te mandar as compras porque ele vai saber que sua geladeira está sem os produtos que você quer. Certo. É muito engraçado você falar isso com quem não tem uma relação não profissional com a internet igual a gente tem, assim. Eu comentei com um tio meu e ele falou assim, isso é impossível de acontecer. Cara, acho que não, sabe? Eu acho que isso é possível e é muito interessante. E no geral, assim, óbvio, tiveram algumas palestras que foram totalmente desnecessárias, mas eu acho interessante sempre esse ponto de encontro das pessoas que para poderem discutir. Óbvio que ali a gente discute muita tendência, muita coisa que talvez nem aconteça de fato. Mas é legal para você se atualizar e ver, enfim, como as coisas estão se desenvolvendo. E a minha pergunta é, Caio, você acha que as geladeiras acessarão a internet? Olha, cara, esse não é um conceito inédito, né? A gente já lê a respeito disso há um bom tempo, inclusive na ocasião da migração daquele sistema IPv4, IPv6, IPv4 e IPv6, exatamente. A nova organização dos números IP, cogitou-se que uma das motivações seria justamente o fato dos aparelhos de televisão estarem saindo preparados para receber IP, outros dispositivos, aí já tem o micro-ondas que tem acesso à internet, porque aí ele tem um conceito bem interessante que é você tem lá a tecla pipoca do micro-ondas, e essa tecla pipoca, ela te dá um tempo, é um preset, na verdade, né? Sim. E esse preset, ele não necessariamente funciona da melhor maneira possível com todas as marcas de pipoca. Então, o conceito era o de você ter um QR Code ou NFC ou alguma coisa que na embalagem da pipoca você passaria a instrução para o aparelho qual seria o melhor tempo. E aí isso seria feito via uma conexão com o servidor, falando alguma coisa para o micro-ondas acertar o tempo para ser o tempo mais adequado. Outro conceito também relacionado aos micro-ondas era o de... Esse aí rolou um vídeo bem bacana na internet um tempo, que era um protótipo de um micro-ondas que quando você ligava o micro-ondas, ele se conectava ao YouTube e tocava um vídeo com a duração dos minutos ou do tempo que você estava usando para esquentar o prato, ou o que quer que seja. Então, ao invés de você ficar olhando o prato rodando, você ia olhar um vídeo aleatório no YouTube que teria exatamente aquela duração. Então, e quando a gente estuda, eu me lembro de um caso, aí casos em livros de marketing são não necessariamente
factíveis, né? Mas era o de uma empresa de e-commerce, isso eu lembro de ter lido em 2001, que ela deu leitores de código de barra para as pessoas e as pessoas eram incentivadas a ler ou registrar tudo aquilo que elas colocavam na geladeira. E aí não era a geladeira que se conectava, mas esse leitor estava conectado a algum aparelho, a algum dispositivo, que avisava, por exemplo, olha, o Caio colocou 1 litro de leite na geladeira há 3 dias, então pode ser que esse litro esteja acabando, vou alertar o Caio de que ele tem que comprar outro. Né? E eu me lembro de também, nessa mesma época, isso foi quando eu ainda fiz a minha especialização, isso foi 2000 para 2001, de uma proposta de geladeira com leitor interno e um monte de sensor interno que falaria, por exemplo, se a carne que está lá na geladeira está para estragar, e aí te avisaria, e avisaria o supermercado de que a sua carne está acabando, ou que a sua grade de ovos está acabando, ou que o seu litro de leite está acabando, e aí periodicamente passaria o carinha do supermercado na porta da sua casa e entregaria isso para você. Então esse papo dos dispositivos terem IP, ele não é novo, né? Eu acho que não é uma coisa muito distante, muito em breve a gente vai ver mais dispositivos com IP. As Smart TVs são um exemplo de dispositivos aí que não são computadores ou não são, sei lá, aparelhos de telefone celular e etc., que tem endereço IP para poder você assistir o seu Netflix e brincar à vontade, né? Coisa que até o Lula estava falando é o seguinte, que ele comprou antes, inclusive, uma palestra do Fábio Gandur, que é cientista da IBM, cientista-chefe da IBM no Brasil. Ele falou que a migração do IPv4 para IPv6 permite que qualquer objeto que tenha estado vai poder ter um endereço IP. Ou seja, uma luz, um micro-ondas. Aí falou assim, o problema de uma porta é que uma porta não tem só o estado aberto e fechado, né? Ela tem entre o aberto e fechado são uma gama gigante de outros estados, que era um exemplo também. Mas o Lula estava falando que ele comprou uma balança nos Estados Unidos que quando você pisava nela na primeira vez para medir seu peso, ela falava, hello guest, vamos configurar você... Isso, aí ela pergunta o seu handle no Twitter e pede autorização para twittar seu peso, né? Provavelmente. Então, assim, a gente está caminhando para isso. É claro que pode criar um medo nas pessoas, mas eu não acho que é para tanto. Cara, essa balança ela até tem um caso legal, cara. Tem um cara, ele é um empreendedor da web de Nova York e agora no Vale do Silício. Ele se chama Jason Calacanis. Ele tem um podcast muito bacana que eu recomendo, que se chama This Week in Startups. E ele tuitava o peso dele, né, com essa balança. A balança foi uma febrezinha na internet há acho que deve dar 1 ou 2 anos. E eu também me lembro que um cara que é o Léo Laporte, que tem um podcast que também é muito bacana, que é o This Week in Tech, ele também tuitava o peso dele. Então, esses dispositivos, cara, estão espalhados por aí. Então, vai ter, sei lá, tudo. Eu ouvi outro dia alguém falando que as câmeras não vão mais ficar só tirando foto quando a gente quer. Você vai lá e aperta o botão, elas vão tirar foto o tempo todo. Então elas vão ficar tirando foto o tempo todo, vão colocar essas fotos em algum lugar e você depois que se vire para... Lógico que não é um se vire no pior sentido possível, né? É um se vire no... Você vai escolher as melhores fotos, compartilhar as melhores fotos, mas tudo o tempo todo vai estar sendo registrado, né? E é o princípio lá do Google Glasses, né? Você vai usar um par de óculos que ele está o tempo todo conectado à internet e você vai mandar brasa tirando fotos, fazendo vídeos e etc., com os seus óculos, né? Então, eu acho que esse esquema de a gente ter uma diversidade enorme de aparelhos que se conectam à internet, isso vai ser tá bem próximo da realidade. Na verdade, a gente já está vivendo isso, né? Uma outra discussão também interessante foi sobre startups e empreendedorismo no Brasil e nos Estados Unidos. Que legal, cara. E o que falaram? Eu peguei só um pedaço, peguei o final dessa
desse encontro, mas eu achei interessante comentarem, e até para desmistificar um pouco as startups ou o glamour que envolve uma startup. Uhum. Startup é igual gripe, você está com gripe, você não é gripe. Uhum. Né? Porque às vezes o cara tem uma startup há 10 anos. Sim. Então, filho, eu acho que já passou E ele falou, necessariamente startup não significa empresas novas. Uhum. São projetos novos, ideias novas dentro de, às vezes, uma empresa já estabelecida. Uhum. Então, para tirar um pouco esse mito envolvido nas startups. Eu achei bem legal, Caio. E pela programação, cara, me pareceu que a parte lá que você falou um pouco, lá de métricas, ia ser o ponto alto do Intercom. O que você acompanhou disso lá? Eu vi a primeira palestra sobre... Eu tenho que relembrar os nomes. O problema é que hoje até em 2012, a gente ainda recebe uma pasta com uma cacetada de papéis e no meio está a programação. Obviamente, quando acabou o evento, você quer ficar só, talvez, com a pasta, se for necessário. E aí eu joguei os papéis fora, inclusive a programação, estou dando uma olhada aqui, acho que ela foi junto. O Bruno Milagre estava também no Intercom, ele viu uma sobre data visualização, ainda dentro do tema métricas, e não achou tão legal. Eu vi duas que eu não gostei. Uma foi um bate-papo, um talk show sobre com um rapaz da DM9, e a gente estava até comentando antes que eu imaginei o seguinte, que talvez um talk show seja um jeito legal de você extrair conteúdo de alguém que é tímido. Mas aí quando perguntou, fala da sua vida, sua infância, e você tem banda, e falei, pô, não, sabe? Pela descrição aí que você está me mostrando, poderia ser melhor, né? Aí ele fala, todo criativo tem que estar atento às coisas que são fora do trabalho dele. Enfim, eu tenho pra mim, igual quando a pessoa fala que ela gosta de novos desafios, tem pra mim que as pessoas inteligentes, elas estão atentas ao que ronda elas, não só o trabalho, e que elas gostam de desafio, entendeu? Então, assim, pra mim não foi nada de novo. E teve uma palestra sobre Instagram também que eu achei muito ruim. Muito. Qual que é o balanço que você faz? Assim, o site, eu confesso, cara, que eu não acompanhei o Intercom. E aí quando você propôs que a gente conversasse sobre o evento, eu fui correndo no site, mas assim, não tem muito conteúdo da edição desse ano. Alguém disponibilizou vídeos, palestras? Tinha um live, tinha uma transmissão ao vivo lá do evento e que ficou no site lá do Eventuals. A gente vai colocar essas 3 palestras que, na verdade 2 que eu achei bem legais, que foram o que da manhã já se pode saber hoje, que é do Fábio Gandur, da IBM, e essa do Luli Radfarer, que é o Biohacking Transhumanismo. Que até dá um gancho para o nosso assunto seguinte, quando a gente se sentir à vontade para falar dele. Então mas vamos o saldo, mas só para fechar, eu achei que o saldo, eu vou dar créditos para o que o Bruno falou. Podia juntar todas as palestras boas e colocar em um lugar só, entendeu? Você conseguiria encher um dia de palestras muito boas e deixar de lado as outras. Então, assim, painéis muito, muito legais foram ofuscados por um dia fraco na programação como um todo, sabe? Assim, entendi. Por exemplo, eu vi uma oh meu Deus, fugiu o nome do rapaz. Que o tema era os CEOs não estão nas redes sociais, e agora? É um cara da IBM, diretor de marketing da IBM no Brasil. Sensacional. Eu acho que para quem trabalha na área de comunicação e marketing de qualquer empresa, vale ver ler o que esse cara tem a dizer. Achei que estava procurando a página dele, estará também nas notas do programa. É o Mauro Segura, que é o cara que fez a palestra.
enfim. E os papos, como é que foram? É porque lá no site tem aquela proposta que quando você falou de vamos falar do Intercom, assim, eu fiquei muito esperançoso para ver qual seria o nível das falas da galera que participou. Porque uma coisa que me desaponta um pouco, tem desapontado nos últimos anos, o caráter muito introdutório de todas as falas. Todo mundo está falando como se estivesse falando para um público muito leigo. E aí a discussão não sobe muito, o nível não vai um pouquinho mais para o alto. Fica sempre num rasteiro, como se o tempo todo fosse necessário introduzir assuntos. E aí você não avança, você fica sempre na introdução. Sempre, olha, é isso. Olha, sabe? Como é que foi isso daí nesse sentido? Ô, Caio, eu achei que não foi muito diferente não, sabe? Mas até porque, assim, não tem jeito de você fazer uma triagem do nível de conhecimento que as pessoas vão ter sobre o assunto, né? Tipo, olha, essa é uma palestra só para experts. Olha, essa palestra é nível médio, sabe? É claro que eu imagino que o desafio seja você tentar apresentar um conteúdo legal sem ser muito rasteiro e sem ficar também e para o cara que não é tão conhecedor do assunto, para ele não ficar tão perdido. Uhum. É difícil achar esse ponto de equilíbrio, né? É complicado. Mas, assim, eu não sei, parece que é um ciclo vicioso, né? Então você vai ficar sempre preso a um esquema de começar a falar como é que funciona e nunca ir adiante. Aí, para onde que se vai adiante, né? Assim, eu sinto falta um pouco disso, né? Uhum. Mas, enfim... eu acho que eu acho que esse tipo de desafio ou esse tipo de questionamento ele varia de palestra para palestra, de momento para momento, na minha opinião. Aham. É a impressão que eu tenho, não sei. Bacana. Enfim... Se você esteve no Intercom, você pode dar seus pitacos também, né? Seria muito bacana, né? Se alguém que está assistindo ou alguém que está ouvindo o Ainda Sem Nome, depois que a gente colocar essa edição no ar, que falasse das suas impressões sobre o evento. Se você esteve lá, comente lá no facebook.com/asnome ou no @felipecabeça ou no nosso site aindasemnome.me ou ainda no google.com/mais-ainda-sem-nome. De qualquer forma que você comentar vai ser muito bem-vindo e eu estou curioso para saber o que as pessoas estão falando sobre o evento, né? Exatamente. Segundo item da nossa pauta, já entrando aí na segunda metade do nosso episódio de hoje, Cabeça, introduza novamente, no melhor sentido possível, o tema. Crowdfunding, cara, é a nova onda? Pois é, né, cara? Tudo está sendo financiado pelas pessoas, o que eu acho muito interessante, né? Bem curioso, cara. Você já financiou algum projeto no Kickstarter ou no Catarse ou etc? Eu financiei o Pimp My Carroça, se eu não me engano. Pimp My Carroça? Foi do Catarse isso aí? Foi do Catarse. Cara. Essa pauta ela surgiu, né, cara? Que a gente estava falando do caso do Oatmeal. Do caso do Oatmeal. E aí, de novo, gente, se vocês estão ouvindo esse episódio depois que ele foi ao ar, dá uma consultada lá no aindasemnome.me ou no nosso canal do youtube.com/aindasemnome-podcast. Lá vão ter todos esses links. Mas se você for um cara sagaz, que sabe googlar enquanto está ouvindo ou vendo o que a gente está falando, a gente está falando do caso do theoatmeal.com, que é um site enfim, um site de passatempo, né? É um passatempo, é um ócio criativo muito bacana. E enfim, o cara tem um caso que originou esse destaque, que o dono do Oatmeal, né, ele foi processado por causa do uso de imagens. Então é uma coisa, beira o surreal, que ele detectou que um camarada de um outro site estava usando as imagens dele sem dar crédito e usando a banda do servidor dele, o que estava deixando ele muito chateado.
E ele foi e reclamou desse cara, fez uma tirinha tirando onda com esse cara e falando da reclamação. E o cara, não necessariamente em função da tirinha, mas em função de toda a história, né, o cara que estava usando as imagens dele, entrou na justiça contra ele. E acontece que ele perdeu na justiça. E ele teve que pagar uma grana para esse cara, que no frigir dos ovos estava prejudicando a vida dele. E ele foi lá naquele site Indiegogo, que é um dos prestadores de serviço para crowdfunding, e falou, olha, eu vou ter que pagar uma multa, e então me ajude a pagar essa multa e calar a boca desse cara. E isso explodiu, ele bateu a meta rapidamente, né, acho que eram $20 mil, uma coisa assim. Ele bateu essa meta rapidamente, e aí surgiu a ideia dele de fazer procedimentos de crowdfunding para outras coisas que ele achava interessante. Então, uma que é a mais chamativa foi a dele ter adquirido a verba necessária para construir um museu em homenagem à memória do Tesla. Cabeça, eu não sei de Vou tocar de novo, só um minuto, porque acho que está merecendo, né? Está merecendo essa conquista aí, né? Vamos lá, atenção. Estamos de volta. Bacana, então, estamos de volta, né, cabeça? Opa, agora é overdose de salva de palmas aí. Vamos lá. Enfim, cara, eu tô escutando um delay danado aí. O que será que tá acontecendo? Nada, eu tô te vendo numa boa. Então beleza. Então tá tudo certo. Mas enfim, cabeça, estamos de volta. Essa segunda parte aí, a gente estava falando de crowdfunding. A gente falou antes do Intercom 2012 e agora falando de crowdfunding. Eu estava no meio da minha contextualização falando do TheOatmeal.com, do caso do processo, que ele conseguiu toda a verba necessária para pagar a multa que ele tinha que pagar porque ele foi processado, né? Falando desse esquema de as pessoas financiarem os projetos. O que você acha disso aí, cara? É viável ou não é viável? Eu acho viável. Você financiou o Pimp My Carroça. Eu acho viável. E o que eu acho mais interessante dos projetos, quando você coloca um projeto no crowdfunding, porque você está popularizando a pesquisa, de certa forma, sabe? Você está dando dinheiro para as pessoas desenvolverem coisas que, ok, na maioria das vezes elas não teriam condição de investir nesse projeto. Então, assim, você pode investir eu já vi uma mulher que queria desenvolver um olho biônico, tem gente oferecendo mapeamento de DNA, enfim. À medida que você abre uma plataforma para as pessoas desenvolverem as suas ideias, não tem como eu não concordar com isso, sabe, Caio? Mas então, cara, algumas discussões que se fazem a respeito disso daí, da viabilidade desse esquema para projetos de comunicação, né? Então a gente vê lá, o Kickstarter é um exemplo bem bacana de crowdfunding, mas o Kickstarter, ele não, as coisas que são mais famosas lá no Kickstarter, que são aquele relógio Pebble, né, o Pebble, que usa uma lente de touchscreen lá e etc. Os produtos, ou os projetos mais famosos no Kickstarter não necessariamente são projetos culturais ou projetos, enfim, são projetos de produtos. E as pessoas, ao pagarem, elas vão receber o produto e às vezes alguns mimos. Eu me lembro de ver esse, se eu não me engano, eu até dei dinheiro, que era um cara que ia fazer histórias em quadrinhos das músicas dos Smiths. Então ele pegava as letras das músicas dos Smiths e ia fazer histórias em quadrinhos dessas letras. Então as pessoas que pagavam, elas iam ter direito a receber o arquivo digital depois, ou se você contribuísse com um pouco mais, você receberia um arquivo físico e etc, né? Então a ideia desses projetos do Kickstarter, do Indiegogo e
do indefectível clone brasileiro, né? Para tudo tem que ter um clone brasileiro. Você tem o Catarse, é de financiar, viabilizar projetos culturais, embora os projetos mais famosos sejam de produtos. Eu estava acompanhando, tem um projeto bem bacana nesse Catarse, que é de viabilização de um documentário sobre as pessoas que estão sendo deslocadas de suas residências no Rio de Janeiro em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E é um documentário com uma proposta bem interessante, né? Uma coisa bem contestadora daquela, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bacana, a Copa do Mundo vai ser legal demais e tal, e tá mostrando a especulação imobiliária, as indenizações não são bacanas, as pessoas estão sendo despejadas, a coisa está sendo meio feita, sei lá, com força bruta, e eu achei isso muito legal. Eu me lembro de ter falado, pô galera, isso vale a pena financiar. E um camarada, foi um ex-aluno chamado Raoni Machado, Raoni, um abraço, ele contestou, ele falou, poxa, esse tipo de financiamento, a gente tem que refletir melhor sobre isso, porque como é que fica se o produto depois começa a dar lucro? O lucro vai ser diluído entre as pessoas que eventualmente colaboraram com a viabilização do projeto? Eu penso que não. Né? Para mim está bem óbvio que não, que eu estou dando dinheiro, por exemplo, se eu quiser dar dinheiro para aquele documentário se viabilizar, eu não estou dando dinheiro para depois ter lucro, mas eu estou dando dinheiro para o negócio acontecer. O que você acha, Cabeça? Você acha que as pessoas que financiam elas têm que receber lucro se o negócio der lucro depois? Até pegando carona no comentário do the Up Account, ele fala o seguinte, que ele gosta muito desse esquema porque ele se sente o participante mais ativo no projeto. Uhum. Mesmo quando eu posso pegar o produto com serviço de graça, eu contribuo com o que tenho. Uhum. Eu acho, Caio, que se eu apoio uma ideia dessa, eu não estou visando lucro, eu tô querendo ver aquela ideia dar certo, porque é uma ideia legal. Eu também penso assim, sendo um produto ou sendo sei lá, um show, um evento, a gravação de um disco, ou o que quer que seja, né? Você não tem que dar o dinheiro ali, eu acho que não é essa a onda da coisa, né? Você dá o dinheiro querendo receber lucro se o show der muitos pagantes, vender muito ingresso, aí vamos rachar o lucro, eu acho que não é essa a onda, né? Não, a onda é você incentivar o projeto. Tanto é que eu acho que 80% ou 90% dos projetos, ou do grosso do financiamento, vem de família e amigos. Uhum. Né? Para esses projetos, enfim, não tão divulgados. O Narcélio estava falando aqui que ele quase entrou no crowdfunding da Paralela, uma plaquinha para processamento paralelo que vinha com Ubuntu instalado e sairia por uns $100. Pois é. Aí se os caras racham de ganhar dinheiro nisso, ele não tem que tirar uma parte do lucro. De repente pode ser até uma modalidade de contribuição, né? Olha, se você contribuir com X, muitos X, vários X, você vai ter uma porcentagem pequenininha na empresa. Não sei. Eu só acho que para um projeto desse as trocas têm que ser justas, né? Sim. As trocas têm que ser justas, as regras têm que ser claras, mas a relevância disso para a gente que está aqui discutindo comunicação é gigantesca, né? O princípio que rege essas iniciativas de crowdfunding é o mesmo princípio que rege a cauda longa lá do Chris Anderson, por exemplo. Né? Pensa lá naquele site que vai trazer o seu artista para a sua cidade desde que tenha grana necessária para ele vir. Então as pessoas dão dinheiro sem saber se vai ter o show, e óbvio, né? Só se for ter o show mesmo que o dinheiro vai sair. Né? Esse tipo de iniciativa, de você, por exemplo, pegar um projeto desse de um show, ou o que quer que seja, e viabilizar, é o mesmo de você vender uma música digital de um artista que não é muito conhecido e tornar esse cara conhecido porque aquele grupo específico que às vezes não vale a pena o grande investir, os pequenos estão investindo e estão fazendo a coisa ser viabilizada. Né? Isso aí é que é o bacana do esquema do crowdfunding, né, cara?
Exatamente. E eu acho que é mais uma plataforma para você conseguir mostrar ideias, entendeu? E, de certa forma, você não iria conseguir, ou você teria dificuldade para apresentar ela para, enfim, para algum possível investidor. Esse tipo de esquema, eu acho que eu não diria que é igual, mas é semelhante ao que uma empresa, isso até arranha um pouquinho na nossa terceira proposta de pauta aí, não sei nem se vai dar tempo da gente falar, mas tem uma empresa chamada Beved, que você propõe ensinar alguma coisa para alguém e você não precisa da validação de nenhuma instituição para fazer isso. Então, por exemplo, você pode oferecer um curso de algumas horas da coisa que você faz bacana, faz direitinho, sabe ensinar e tem uma quantidade lá de alunos que você vai julgar que vai ser o mínimo para poder viabilizar aquele curso. Então, por exemplo, um artesão pode, sei lá, fazer um curso de como, sei, fazer pintura com detalhes, sei lá, E, senhores, segurar aqui enquanto o Caio... Hoje a vida não tá fácil pro Caio, viu? Nem para nossa hospedagem de podcast. Mas o negócio é o seguinte, ô Narcélio, você estava falando que crowdfunding não é novidade, que o mercado de ações funciona dessa forma. De fato. Só que talvez, não sei, o lance é que pouca gente iria se interessar por esse, enfim, por um qualquer... Ô, Caio, voltou? Voltamos. Vive um drama você hoje, eu estava tentando segurar aqui sozinho. Aguentem a mão, a cabeça está voltando aí. Voltamos. Perdemos um espectador. Tínhamos 3 pessoas acompanhando ao vivo, agora voltamos. Voltamos. Puxa vida. Enfim, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, hein, cabeça? Esse vai ser bem difícil de você editar, viu? Vai ser difícil de editar, vai ser meio trabalhoso, mas vamos tentando, né, cara? Vamos tentando. Enfim, como o Narcélio estava falando, a ideia de crowdfunding é um negócio que é bem antiga. E o que é bem legal é que agora isso está se viabilizando e que tem mudado a cultura das pessoas de contribuir. Então, é um esquema bem de pagar o valor que você acha que a coisa tem. Então, eu acho que, já dando uma pegada para o nosso terceiro assunto, o nosso terceiro item da pauta, já que nós já estamos nos aproximando das 2 horas da tarde, fazer esse esquema de propor um projeto aberto e pedir para que as pessoas colaborem com o quanto elas acham que esse projeto vale para que o projeto se viabilize, eu acho que é uma coisa fenomenal. Isso para a comunicação tem um impacto muito grande, por exemplo, em assuntos como a produção de conteúdo audiovisual, por exemplo. Você eu me lembro de uma proposta de uma série chamada Pioneer One, que ela era toda viabilizada por pessoas na internet doando dinheiro. Isso fez com que, ou proporcionou a produção de alguns episódios, e esses episódios se mostraram bastante interessantes. A produção foi bacana. É óbvio que não era um esquema de crowdfunding naquele momento, não existiam essas plataformas, né? Mas você tem aí a possibilidade de uma série de produtos aparecendo que valem a pena para as pessoas. Um exemplo de uma coisa que não é crowdfunding, mas é esse esquema de você pagar o valor que você acha que tem, é aquele Indie Humble Bundle, né, que é um pacote de jogos que você pode ter de graça ou pagar quanto você achar que você deve pagar. Né? O mesmo esquema daquele disco In Rainbows do Radiohead, que você pagava quanto você achava que o negócio valia. Quanto que você pagou? Você não baixou esse disco, cabeça?
que eu não sou um fã, assim, tão... De Radiohead? Não sou, cara. Tenho traumas da infância relacionados ao Radiohead. Um dia a gente pode falar sobre isso. Ah. Bom, eu paguei $12. Eu me lembro que isso dava, na época, acho que dava uns 20 reais, uma coisa assim. E eu achei que valia, né? Assim, poxa, eu pagaria 20 contos nesse disco, e aí eu fiz a operação lá, o câmbio, e beleza, né? Então, esse tipo de proposta eu acho que é muito bacana para você viabilizar produtos de comunicação, né? E isso tem um valor muito grande, porque quando você faz esse tipo de iniciativa, você está com um contato muito mais genuíno e muito mais próximo do seu público. Então, tem uma série de ganhos isso, né? O cara que contribui lá para o Indie Humble Bundle, ele paga mais do que a média das pessoas que compram jogos, o que é muito bacana. E se você for prestar atenção, tem uma coisa que é inclusive um dos pontos de argumento para se ter jogos em Linux e tal, é que os jogos do Indie Humble Bundle, eles estão disponíveis para quem usa Windows, para quem usa Mac e para quem usa Linux. E quem usa Linux paga o maior valor médio, né? Assim, os usuários que usam Linux, eles são os que contribuem com o maior valor médio na hora de comprar lá o Indie Humble Bundle. Então isso mostra que não é porque o cara está usando um sistema gratuito que ele é muquirana, que ele está lá só porque é de graça, ele enxerga o valor e ele vai lá e dá o dinheiro. E isso é muito legal, né? Mas é até esse investimento tem até mais a ver com o Linux do que, por exemplo, com o Windows, Caio. Eu acho que quem usa Linux não é questão de ser muquirana, mas é a questão de acreditar num projeto paralelo ao que já é estabelecido, sabe assim? E também tem eu acho que também tem aquele esquema, cabeça, de se você... Hoje talvez não seja tanto assim, né? Mas se você perguntasse há 5 anos se todo mundo que tem o Windows instalado no seu computador pagou por aquela licença do Windows, não seria a maioria que responderia que pagou pela licença, né? Verdade. Mas hoje, em 2012, quase 2013, se você perguntar para as pessoas que usam o Microsoft Office, talvez o Windows veio instalado no laptop que você comprou lá de R$1.000 e que está te quebrando todos os galhos. Mas o Office que você colocou ali talvez seja uma versão alternativa, né? Ou seja, o cara que usa o Windows está muito mais acostumado a piratear do que o cara que usa Linux. Ele está usando um sistema que é livre e ele enxerga o valor. O cara que usa Mac está acostumado a pagar também, né? Mas se você olhar os números, o cara que usa Linux ele contribui com mais dinheiro. De qualquer forma... Eu acho que tem até a ver com essa nossa discussão. O Henrique Portugal, do Skank, tecladista do Skank, falou disso no Intercom, das novas plataformas para distribuição de música. E o que ele falou? Eu peguei os 5 minutos finais, Caio. Mas ele falou exatamente que você tem que pensar outros jeitos, entendeu? E... o pague o quanto você acha que vale é uma dessas formas, eu acredito. Mesmo porque hoje a distribuição é muito mais fácil, né? Uhum. E se você pensar, cara, você hoje tem, com essa entrega digital, você tem a possibilidade de cobrar menos e fazer um esquema de distribuição muito mais eficiente, né? Você pode cobrar um pouquinho de nada de cada usuário. Aí, óbvio que você vai demandar uma grande quantidade de usuários, mas você não precisa da chancela de ninguém para poder vender o seu conteúdo. Você pode fazer isso lá pelo iTunes sem estar com gravadora nenhuma, vender as suas músicas, né? Muito embora eu acredito que seja mais interessante, às vezes, você não cobrar pela música e tentar ganhar o dinheiro em outra coisa. É o modelo lá, de novo, do Chris Anderson falando daquela economia do grátis, né? Você vai ganhar de outra forma, não é com esse produto que você está acostumado a vender, né? Ô, Caio, a gente tinha um terceiro assunto, mas eu tenho medo de não dar tempo, cara.
Então vamos deixar para a semana que vem e conclamar essas pessoas que estão assistindo o Ainda Sem Nome agora, que participem e que mandem as suas sugestões. A gente vai falar, o terceiro tema que a gente iria falar é educação à distância. Né? Mas eu acho que ele vai ficar para outra semana, porque na semana que vem a gente já tem convidado. Ah, já está convidado, já está marcado? Já está marcado, está convidado. Ué, que bacana. Então semana que vem a gente vai fazer um bate-papo legal aí com... Já pode adiantar, Cabeça? Acho que pode adiantar para os nossos... Então apresente a nossa convidada. Semana que vem a gente vai falar sobre Instagram com a Dani Kabizuka. Quem tem Instagram deveria segui-la no handle a Daniela com 2 L's. Isso, ela já tem quase 50 mil seguidores. Quase 50 mil seguidores e é de Belo Horizonte e trabalhou com a gente em 2002, né, Caio? Tudo tem um passado, né? Nós estamos velhos. E aí a gente vai falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre Instagram, sobre a ferramenta, boas práticas, como usar de maneira correta. Eu estou curioso para saber as opiniões da Daniela sobre o uso do Instagram pelas empresas. A gente já conversou disso na semana passada, mas eu gostaria da opinião dela a respeito disso. Vou preparar algumas perguntinhas e você também que está ouvindo ou que está vendo, pode ir pensando nas suas perguntas e ir mandando para a gente. Eu estou lá no gplus.to/CaioCGO, o Cabeça está no @FelipeCabeça no Twitter e o nosso site é o aindasemno.me. Vocês podem comentar, mandar suas impressões sobre esse episódio tragicômico aqui. Eu acho que a gente pode chamar esse episódio de Furacão Sandy Júnior, porque foram várias quedas, né? A gente caiu, levantou e estamos aí, né? É isso aí. Vamos agradecer ao Narcélio Filho e ao UrpDep Account que deixaram seus comentários. E o UrpDep tinha deixado uma pergunta aqui que a gente pode responder depois, Caio. Que era, você acha válido listar essas aulas por sites, cursos, tipo esses do Beved, na hora de ser contratado? Olha, eu assino um site que ensina web design, teamtreehouse.com, e tem gostado muito do formato. Pois é, cara, eu acho que esse tipo, talvez não deixando para semana que vem, né, cara, porque a pergunta é tão legal, vai ser tão irrelevante onde você fez ou onde você aprendeu, é muito mais relevante o que você sabe. Então, aquele referencial todo que você tem, você não precisa ficar falando toda hora. Você pode falar, eu acho que não tem nenhum problema em você falar. Mas o que vai valer mesmo é o que você é capaz de fazer. Então, se você aprendeu, a programar assistindo videoaula no YouTube, qual que é o problema? Se você sabe programar direito, é isso que importa. Se você aprendeu WordPress com as aulas do seu Chiquinho lá no que tem um videocast, que seja, cara, o importante é você saber mexer na coisa, né? Que cai na mesma ideia daquela discussão de que a instituição em que você estuda, ela diz um pouco, mas não diz tudo sobre o profissional que você é. Diz muito mais sobre o profissional que você é, a sua trajetória, a sua capacidade. Então, aquele esquema que a gente, ouvia muito falar quando eu fazia cursinho, né, para fazer o vestibular, o engenheiro formado pela Kennedy, ele é pior do que o engenheiro formado pela Universidade Federal. Só uma baboseira tão grande. Eu conheço um monte de engenheiro formado pela Kennedy que está achando de ganhar dinheiro, é competente, manda bem, então não tem essa história. Né? O que vale é o que você sabe fazer e não onde você estudou, porque você pode muito bem ter estudado pela Universidade Federal, como eu conheço um monte de gente que estudou, e que não sabe somar 2 com 2, ou não sabe fazer o básico do básico. Então, não é o lugar, é o que você sabe. E com a digitalização, você tem tanta gente disposto a compartilhar o que sabe, que, poxa, é legal você poder aprender. E isso é diferente do que acontecia antes, né? Pergunta respondida, Derp. Bacana. Caio, foi um prazer sobreviver de furacão com você, viu? Poxa vida, Cabeça, estou me sentindo agora num porto seguro que a gente está terminando aqui. Esse episódio foi atribulado, mas enfim, como diz Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, e semana que vem nós estamos aí, né, cara? Isso aí. Um abraço para você, Caio. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, um abraço, até semana que vem.